Boa tarde a todos e a todas as participantes neste webinar designado Formação Online, Mitos e Vantagens. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer-vos a vossa presença e também perguntar se me estão a ouvir neste momento em boas condições. Podem-me sinalizar isso na janela de conversação? Muito bem. Já vou partilhar a minha webcam para associarem a voz à pessoa. Pronto, eu penso que neste momento também me estão a ouvir bem, correto? Muito bem. Bem, este webinar está previsto para um máximo de 100 pessoas. Neste caso, para dar também uma informação adicional, estamos neste momento 60 pessoas neste webinar. Este é o primeiro webinar de 2020 organizado pela Zona Verde. Okay? E queria-vos chamar aqui para 2 ou 3 pontos prévios. O primeiro é que este webinar está a ser gravado, ok? E a gravação será enviada a todos os participantes deste webinar entre o dia de hoje e o dia de segunda-feira. Está bem? Por isso vocês poderão rever e ficar com a gravação deste evento. Ok? Outra chamada de atenção é o seguinte: se por algum motivo vocês deixarem de ouvir-me ou ouvirem o som, o procedimento que devem adotar é sair da sala e voltar a entrar, ok? Porque isso, pela experiência que tenho e que nós temos, resolverá o problema. Ok? Pronto. Relativamente à organização deste webinar, ou à estruturação deste webinar. Em primeiro lugar, vou-vos dar as boas-vindas, que é o que estou a fazer neste momento, fazer uma pequena sondagem inicial. Depois vou fazer uma introdução ao tema, onde vou abordar basicamente os mitos e as principais vantagens da formação online. Okay? Não quer dizer que não existam outras, mas são aquelas que eu considero as principais. E no final da apresentação vou-vos apresentar alguns exemplos práticos, okay, do que foi abordado anteriormente, nomeadamente o que fazemos aqui na Zona Verde, e na parte final deste webinar haverá um período de perguntas e respostas, ok? Pronto. Ao longo da apresentação, vocês irão ter uma janela chamada PR, que é de perguntas e respostas. Ao longo desta apresentação, vocês poderão colocar as dúvidas que vos forem surgindo ao longo deste webinar. No final, então, eu responderei às questões que colocarem por ordem de chegada. Pode ser? Está tudo? Estamos combinados assim? Muito bem. Vamos lá. Pelo que eu vi, as pessoas que estão cá são de localidades muito distantes uns dos outros, desempenham funções muito diferentes umas das outras e chegaram à Zona Verde por diferentes meios. Uns pela primeira vez, outros já nos conhecem. Para, basicamente, iniciarmos, darmos o kick-off a este webinar, eu convidava-vos a conhecer durante 2 minutos a Zona Verde. Pode ser? Neste momento, eu vou partilhar aqui a minha tela e convido-vos a ver este vídeo, ok? São 2 minutos apenas e já conversamos. Não consegue
ouvir o som do vídeo, correto? Pronto, eu vou tentar partilhar novamente para ver se o problema fica resolvido. Às vezes há essa questão. Indiquem-me, por favor, se conseguem ouvir. Muito bem. Até já. Bem, penso que, apesar da peripécia inicial, vocês conseguiram, basicamente, ficar a conhecer um bocadinho melhor. Basicamente, eu tinha que ter o som do meu microfone ligado à medida que a apresentação ia correndo. Resumindo, a Zona Verde, para quem não conhece, existe no mercado desde 1996 e dedica-se no desenvolvimento de soluções de consultoria e de formação. Okay? No âmbito da formação, nós desenvolvemos soluções de formação à medida para particulares e para empresas e também formações de cariz financiado. Em termos do formato da formação, a Zona Verde então desenvolve desde a sua criação a formação no formato presencial e desde 2005, há 15 anos, desenvolvemos também, em paralelo, soluções de ensino online ou formação à distância. Da minha parte, eu colaboro na Zona Verde há tanto tempo quanto a formação e-learning existe, desde 2005. Sou coordenador e gestor de formação em diversas modalidades de formação desde 2005. Minha área de formação base é psicologia e, como vos disse, desenvolvo então atividades de coordenação no âmbito de formação financiada, nomeadamente formação modular certificada, formação EFA, formação para a inclusão e também formação também à medida. A nível da gestão ou da formação, também sou formador na formação pedagógica inicial de formadores, formação em gestão da formação, coordenação da formação, plataforma SIGO e também para públicos no âmbito da igualdade de género. Ok? Pronto, feita aqui a introdução, não sei se tem alguma questão a colocar, penso que não, e poderemos avançar. Correto? Então, antes de introduzirmos o tema propriamente dito, eu tenho aqui uma pequena sondagem que eu vos queria colocar e agradecia que me respondessem, no sentido de conhecer um bocadinho melhor os participantes e as participantes que hoje estão cá. Pronto, dá-vos aqui um minuto, cerca de um minuto para responderem. A primeira questão prende-se com em que região vocês neste momento se encontram. Se é no Norte, no Centro, no Sul, nas Ilhas ou no Estado de Portugal, ou mesmo no Alentejo. Que atividade profissional vocês desempenham atualmente? Não coloquei aqui a opção que não desempenhem atividade profissional, que estejam desempregados.
A terceira questão prende-se com se vocês já frequentaram formação online ou formação à distância. E a última questão prende-se também com que plataformas de ensino ou formação online vocês conhecem. Pronto. Eu vou encerrar sondagens. Basicamente, estas sondagens são de cariz facultativo. E transmitir resultados. Como podemos ver, há aqui uma divisão entre pessoas que são do Norte e pessoas que são do Sul. Grande parte das pessoas que cá estão são formadores ou gestores e coordenadores de formação. E há aqui pessoas também com interesse na área da formação à distância ou da formação online. E a grande maioria de vocês já frequentou formação online, então já tem algum conhecimento de causa do funcionamento da formação online. Pronto, relativamente aqui à questão relacionada com as plataformas de ensino à distância. Muitos de vocês referiram aí bem o Moodle. Provavelmente o Moodle é a plataforma de formação online ou de ensino à distância mais conhecida no mundo, em Portugal seguramente. Há aqui outras pessoas que responderam, o Skype, o Zoom, pronto, e outros softwares. O Skype e o Zoom não são plataformas de ensino ou formação online, ok? São basicamente dispositivos ou softwares para nós termos videoconferências ou aulas virtuais ou videoaulas. Ok? Pronto, e é isso que vamos também desmistificar nesta sessão de apresentação deste webinar. Pronto, relativamente ao webinar de hoje, e centrando agora nos objetivos e também nos conteúdos. Relativamente ao webinar de hoje, eu vou abordar, numa primeira fase, os mitos associados à formação online e as vantagens da formação online. Depois de abordarmos os mitos e apresentar também algumas vantagens, vou-vos mostrar aqui alguns exemplos práticos de algumas situações que nós desenvolvemos na nossa plataforma. Okay? Nós, na Zona Verde, utilizamos a plataforma Moodle já desde 2005 e é a plataforma que usamos. Isso não invalida que haja outras entidades que adotem outro tipo de plataforma, basicamente dependendo também do objetivo que têm no âmbito da formação à distância. Em termos de objetivos, o primeiro objetivo será desconstruir estereótipos e preconceitos sobre a formação online e também identificar e mostrar as vantagens da formação online no processo de ensino-aprendizagem. Relativamente aos mitos, cingindo já ao primeiro mito. Um dos primeiros mitos que ouvimos no dia-a-dia, ou que já vem enraizado já de alguns anos esta parte, é de que a formação online é fácil. Pronto. Este é um mito muito enraizado, provavelmente também fruto das universidades que davam também licenciaturas à distância nos anos 80, nos anos 90 e que continuam até hoje, nomeadamente a Universidade Aberta, mas este mito não corresponde à verdade. Porque, basicamente, na formação online, as exigências relativamente à formação presencial são exatamente as mesmas. Okay? Tem que haver pontualidade, existe a avaliação da pontualidade, exige o cumprimento de regras na entrega de prazos ou na entrega, neste caso, de trabalhos, de atividades dentro de prazos pré-estabelecidos. Existem avaliações intermédias, existem atividades intermédias de consolidação de conhecimentos e também tem uma dificuldade acrescida. É que, contrariamente à formação presencial, a formação online não tem presença física do formador. Então exige muita competência, ou desenvolvimento de competências do formando ou da formanda ao nível da sua autonomia, da sua organização, da sua gestão do tempo, de acordo com o tempo que ele tem disponível para a formação online. Okay? Neste caso, o primeiro mito é facilmente assim desconstruído devido a estes fatores que aponto.
Poderão existir outros, mas são estes os principais. Relativamente ao segundo mito, que as plataformas online são muito complexas. Como devem saber, existem plataformas mais amigáveis e menos amigáveis. Neste caso, mais user-friendly ou menos user-friendly. Mais intuitivas ou menos intuitivas. Um dos fatores que também pesa um bocadinho sobre este mito, e que está também associado a algum desconhecimento, tem a ver com a ideia de que é preciso ter uma escolaridade muito elevada para trabalhar ou operar numa plataforma de ensino à distância ou de formação online. Se calhar, para a população mais envelhecida, quando falo envelhecida, falo dos nossos pais, provavelmente serão pessoas com mais dificuldade na utilização e navegação desta plataforma. Agora, quando falamos de pessoas que utilizam o smartphone, por exemplo, que utilizam o computador com maior ou menor dificuldade, estas pessoas estão completamente habilitadas para operar e para utilizar uma plataforma de ensino online ou de formação online. Porquê? Para aceder a uma plataforma online, normalmente é necessário apenas o registro de e-mail e password. Okay? Depois também é necessário uma password para entrar no respectivo curso que as pessoas vão frequentar. E não é nada mais do que isto. Okay? Depois, cabe também, e é da responsabilidade das entidades formadoras que divulgam formação online e que executam formação online, tornar também a navegação mais fácil para o utilizador e os conteúdos que serão muito mais atrativos para os utilizadores ou para os formandos. Okay? Um dos principais problemas que nós tentamos, de acordo com a prática que temos nas formações que desenvolvemos, é que tem a ver com o grau de concentração que os formandos têm quando entram pela primeira vez numa plataforma de ensino à distância. Normalmente as pessoas hoje em dia têm muita pressa em obter informação e muitas vezes querem informação abreviada. E muitas vezes não leem as instruções para acederem corretamente a uma plataforma e aos conteúdos de uma plataforma. Pronto. E muitas vezes o papel do e-tutor, que é o e-coordenador, que é a semelhança que existe na formação presencial, são as pessoas que acompanham a formação online, têm esse papel pedagógico, não é? E de acompanhamento para auxiliar essas pessoas, que muitas vezes têm muita pressa para frequentar uma formação à distância, em seguir todos os passos para navegarem na plataforma. Depois de a usarem, e é como tudo na vida, quanto mais usarmos uma ferramenta, quanto mais usarmos um software, mais familiarizados iremos estar com essa ferramenta. E a navegação, a utilização da plataforma torna-se mais intuitiva. Depois, no final, poder também questionar sobre a vossa experiência, para quem já frequentou formação à distância e formação online, sobre este ponto. Terceiro mito. Um terceiro mito, também muito enraizado, é que a aprendizagem online, ou a formação online, é um ato solitário e impessoal. É claro que existe um lado solitário na aprendizagem online, porque o formando acede a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, normalmente sozinho, ou em casa, ou no trabalho, ou no smartphone, numa viagem de comboio. Pronto, há vários contextos onde a pessoa, ou o formando, ou o utilizador, pode aceder a uma plataforma de formação à distância. No entanto, as plataformas atuais têm uma grande variabilidade de recursos, ok? Nomeadamente, têm fóruns de apresentação, fóruns de dúvidas, em que estão em constante diálogo com o e-formador ou e-formadora, em que, na medida em que o formando coloca dentro do fórum uma mensagem, o e-formador ou e-formadora receberá uma notificação por e-mail de que há uma mensagem para ele ou ela responder. Existem também as videoaulas, podemos ter através de Skype, através de um software como este, que é o Adobe Connect, que nós usamos para os webinars. Existe o Zoom,
existe o House Party, existem vários outros softwares que nós podemos usar para as videoaulas de forma a também criar aqui alguma interatividade. Pronto, e depois também existem fóruns de lançamento de questões em que o e-formador ou a e-formadora lança relacionado com o tema em questão, em que os utilizadores, os formandos e as formandas, vão dando e contribuindo para alimentar esse fórum. Okay? Muitas vezes o que acontece também é que estabelecem redes de networking, em que os próprios formandos se organizam, muitas vezes fora do contexto da formação online, no contexto informal, e organizam, por exemplo, grupos de WhatsApp, onde ainda mantêm relacionamento e contactos, mesmo no LinkedIn, onde partilham experiências e também sucessos ou desafios. A experiência que nós temos é que, atualmente, o networking é muito mais fácil de ser estabelecido numa formação online do que na formação presencial, em que as pessoas, por incrível que pareça, têm mais dificuldade em se aproximarem de outras, mesmo em contexto de intervalo, por exemplo, para falar um bocadinho sobre as experiências que cada um tem. Muitas vezes também porque as formações têm uma curta duração e o tempo não permite. No contexto online, o contexto digital, o distanciamento muitas vezes ajuda a criar-se esse tipo de laços que permanecem durante muito, muito tempo. A Silvia também fala aqui do Teams, que é outro software para as chamadas videoaulas. Quarto mito. Na formação online, o aluno pode estudar quando quiser. Se vocês repararem em muitos anúncios que existem no Google sobre divulgação de cursos online ou de formação à distância, dizem que ou que os cursos são fáceis e que o formando pode estudar quando quiser. Isto é verdade até um certo ponto. O formando pode estudar quando quiser, de acordo com a disponibilidade que tem. Isto é, não há uma obrigatoriedade que o formando ou a formanda esteja a uma determinada hora ou frequência numa plataforma de formação à distância ou formação online. Existe um cronograma em que, por exemplo, os conteúdos para um determinado módulo, caso o curso esteja dividido em módulos, têm que ser basicamente concluídos e, imaginem que um módulo está disponível durante uma semana, em que o formando ou a formanda tem que consultar vários recursos pedagógicos, apresentações, infográficos, podcasts, videoaulas, por exemplo, gravadas pelo formador ou pela formadora, fazer atividades. Pronto. Nessa semana, o formando tem a liberdade, neste caso, de aceder à plataforma quando tiver disponibilidade, a qualquer hora, porque a plataforma normalmente está basicamente disponível 24 horas por dia. Okay? Agora, existem prazos a cumprir, existe e há uma exigência de disciplina e de organização por parte do formando e da autonomia, de forma a que ele também não deixe, ou ela não deixe o trabalho acumular-se. Okay? Senão, o formando facilmente se perde sem orientação própria e também sem apoio do formador ou do tutor. Por isso, não é verdade que um formando pode estudar quando quiser. Okay? Não é verdade. Pode estudar de acordo com a disponibilidade que tem. Pode aceder uma ou duas vezes, outro formando colega pode aceder 4 ou 5 vezes, uma pessoa pode estar meia hora na plataforma a estar conteúdos, outra pessoa pode estar 2 horas. Neste aspecto, a formação online é muito democrática, okay? Em que serve para toda a gente e está basicamente construída à medida das necessidades de cada um ou de cada uma. Passando ao mito seguinte, o quinto mito também é um mito que advém um bocadinho da nossa experiência. A formação online minimiza o trabalho do formador, neste caso o é-formador ou é-formadora. Existem diferenças entre a exigência que se pede a um formador ou uma formadora que ministra formação presencial e a um é-formador ou uma é-formadora no contexto online.
No contexto online ou na formação online, a exigência para um e-formador ou e-formadora é acrescida no sentido em que ele não está ou ela não está presente. Não é? E então, o e-formador ou e-formadora tem que dominar basicamente as ferramentas na criação de cursos de formação online, de forma a que os conteúdos pedagógicos e os recursos pedagógicos que ele disponibiliza ou ela disponibiliza aos formandos, ao seu grupo, sejam o mais diversificado possível e sejam os mais objetivos possíveis, de forma a que o formando ou formando autonomamente consiga, basicamente, progredir na sua aprendizagem. E, claro que haverá e contará sempre com o apoio do formador ou formadora ao longo da formação. Pronto, mas os conteúdos têm que estar, basicamente, direcionados para o formando e para a criação da autonomia do formando. Enquanto que na formação presencial, os conteúdos estão basicamente focados na figura do formador ou da formadora. Por isso, há um esforço que o formador, ou o e-formador ou a e-formadora tem que desempenhar e tem que desenvolver quando ministra a formação online. Além da disponibilidade mental para o acompanhamento constante do seu grupo. Porque poderá receber uma mensagem no esclarecimento de uma dúvida relativamente a um formando de manhã, outra à tarde ou à noite, e existe ao e-formador também uma organização da sua rotina diária de forma a responder em tempo útil às solicitações e às dúvidas dos formandos. Ok? Pronto. Nesse aspecto, o e-formador tem que ter também um grau de disciplina, de organização, também muitas vezes superior ao que é exigido na formação de cariz presencial. O sexto mito, que é o penúltimo mito, tem a ver com a ideia de que na formação online também vem um bocadinho do mito anterior relacionado com o formador pode estar quando quiser, que não há acompanhamento da aprendizagem. Este é um mito também generalizado e que não corresponde à verdade. Desde o momento em que o formando manifesta a sua intenção de se inscrever numa formação online, ele passa a ser acompanhado por um e-tutor, neste caso, um e-coordenador, que o vai acompanhar ao longo de todo o seu percurso de aprendizagem numa determinada formação. Okay? Vai, basicamente, responder a dúvidas que ele eventualmente tenha, problemas de acesso que poderão existir, ou da responsabilidade do formando, ou até da responsabilidade da plataforma, poderás alertá-lo ou alertá-la para situações de incumprimento, nomeadamente se ele não fez uma atividade em tempo útil que já está em atraso, se tem alguma dificuldade em resolver uma atividade porque não tem ou se não tem os recursos suficientes. Este acompanhamento é constante e é personalizado. E daí também a importância de um e-coordenador ter formação específica no âmbito digital ou da formação online. Porque as exigências também são exatamente iguais às exigências que se exigem a um e-formador, que é estar disponível, estar disciplinado e estar organizado de forma a responder em tempo útil às solicitações dos formandos. Porque os formandos querem, normalmente, no vosso caso também já deve ter acontecido, a informação já. Se o formando coloca uma dúvida numa plataforma de formação online agora, daqui a 5 minutos quer obter uma resposta do formador ou do coordenador, ou do e-coordenador ou do e-formador. Muitas vezes não é possível e é necessário também a pedagogia por parte do e-tutor para baixar um bocadinho as expectativas a nível de rapidez na resposta às dúvidas. Ok? Passando ao sétimo e último mito. A formação online pode substituir a formação presencial. Este mito não corresponde à verdade. Em algumas formações poderá ser verdade. Uma formação online pode perfeitamente substituir uma formação de cariz presencial. No entanto, quando a formação exige algo muito prático, manuseio de algum equipamento, nomeadamente um extintor, soldadura, condução de empilhador, por exemplo, aí a formação online pode ser e deve ser
complementar da formação presencial. E aqui falamos da modalidade B-Learning, ou o Blend Learning, onde no mesmo curso, ou na mesma formação, nós vamos então misturar sessões online com sessões presenciais. As sessões online são sessões informativas, onde o formando vai adquirir conhecimentos teóricos sobre uma determinada técnica, por exemplo, ou um determinado procedimento de segurança, outro exemplo, e vai depois, na prática, aplicar esses conhecimentos, essas competências que adquiriu em formato online para o contexto de trabalho presencial. Okay? Basicamente, vai treinar competências. No entanto, posso também fazer aqui uma previsão. Com a introdução do 5G e da realidade aumentada, nós já todos ouvimos falar, provavelmente, em algumas competências práticas, a formação online poderá substituir, muitas vezes, a formação presencial. Não sei se já viram alguns exemplos, por exemplo, no Japão, de até shows televisivos de realidade aumentada, onde, com os óculos de realidade aumentada ou de realidade virtual, uma pessoa contacta, por exemplo, com diferentes contextos da sua vida pessoal ou profissional. Muito bem. E, em termos de mitos, são estes mitos que eu gostaria de vos apresentar. Existirão outros, mas eu considero que estes são os principais. Relativamente ao segundo ponto deste webinar relacionado com as vantagens. Eu também salientei aqui algumas vantagens ou benefícios da formação online e não quer dizer que não existam outros. Eu também considero estas as principais. O primeiro relaciona-se com o ensino ou a formação centrada no formando. Como eu referi há pouco, na formação presencial, normalmente os conteúdos estão centrados no formador. Okay? Na formação online, os conteúdos têm que estar centrados, como eu vos disse há pouco, no formando. Isto é, tem que haver uma diversidade de recursos pedagógicos, diferentes meios pedagógicos, para que o formando consiga estudar com autonomia e de modo organizado, sequenciado, e com alguma disciplina. E aí temos várias técnicas ou vários recursos que podemos adotar. Podemos adotar, como eu disse, os PowerPoints, são para o bem ou para o mal, são ainda recursos válidos. Podemos também adotar vídeos, podcasts, infográficos, animações, tudo o que possam imaginar, o formador tem à sua disposição para construir conteúdos centrais no formando. Agora, qual é o perigo disto? Nós não devemos sobrevalorizar a tecnologia que utilizamos em função da pedagogia. E o formador tem que ter essa consciência. Nós temos aqui muitos recursos pedagógicos, mas eles têm que ser adequados ao conteúdo e à finalidade que o formador quer transmitir aos formandos. Okay? Não adianta ter aqui muitos efeitos especiais que vão muitas vezes distrair e confundir o formando e basicamente influir negativamente na sua aprendizagem, porque esse terá um efeito nefasto neste tipo de formação. Não. Os recursos têm que ser escolhidos tendo em conta os objetivos, as finalidades e as competências a atingir. E o formador tem que ganhar essa sensibilidade. Por isso é necessário que o formador tenha formação específica neste contexto. Porque há coisas que resultam no formato presencial e não resultam no formato online. Depois, outras das vantagens têm a ver com o desenvolvimento de capacidades de autoestudo e de autoaprendizagem do formando. Okay? O formando tem, no contexto online, como eu disse, muitos recursos pedagógicos que tem ao seu dispor, mas também tem toda a internet onde poderá explorar um ou outro conteúdo que queira aprofundar. Por outro lado, esta formação online exige muita disciplina, muita organização, para que o formando construa o seu próprio percurso
de aprendizagem ao longo da formação. Okay? Depois, o ritmo de aprendizagem também é definido pelo próprio formando. Há formandos que têm mais facilidade em aprender, outros têm mais dificuldade, outros têm mais tempo, outros têm menos tempo, outros formandos funcionam melhor com vídeo ou com imagem, outros mais com algo sistematizado como um PowerPoint, com o podcast, com esquemas, com infográficos, com animações, o que for. Os ritmos são diferentes porque o próprio formando é diferente. E é isso que nós aprendemos normalmente na formação pedagógica inicial de formadores, não é? Cada um tem o ritmo e tem o estilo de aprendizagem diferente. E o formador também tem que ter essa consciência e essa preparação quando está a construir conteúdos para colocar numa plataforma de formação online. Outra das vantagens da formação online é a possibilidade de haver um acompanhamento detalhado e personalizado da participação e evolução dos formandos. Isto é, o formando, como eu vos disse, é acompanhado ao longo de toda a formação pelo formador e pelo tutor ou coordenador. As evidências dessa participação também podem ser retiradas estatisticamente da plataforma, nomeadamente os tempos que a pessoa passou, por exemplo, a responder a uma atividade, os tempos que passou dentro da plataforma, o tempo que passou numa videoaula como esta, porque o tempo deste webinar é medido, e quando eu sair deste webinar é-me emitido um relatório onde diz quantos formandos tiveram, quanto tempo é que cada um esteve, quantas pessoas saíram e voltaram a entrar, pronto. Basicamente, essas informações todas a plataforma depois também me dá. Além disso, um formando, quando uma formação online está dividida por módulos, não consegue, muitas vezes, aceder ao módulo 2 se não tiver concluído tudo o que foi pedido ou tudo o que era exigido no módulo 1. A visualização de recursos pedagógicos ou didáticos, a resolução de atividades, avaliações de reação ou do percurso formativo dele ou do formador, ou também os testes de avaliação ou trabalhos de avaliação. Por isso, o formando não transitará para o módulo seguinte se não tiver concluído todo o percurso anterior. Okay? Depois, na formação online também é muito rápida a atualização de conteúdos que o formador coloca ao dispor na plataforma. Como vocês sabem, um conteúdo que seja disponibilizado em papel, a partir do momento em que ele é imprimido, pode estar desatualizado. Na plataforma é muito fácil para os coordenadores e os tutores substituírem ou atualizarem alguma informação que esteja desatualizada, por assim dizer, ou no manual, ou numa apresentação, ou uma novidade que surgiu a nível de técnica, ou uma novidade a nível de um recurso, pode basicamente acrescentar ou atualizar essa ferramenta numa plataforma de forma muito fácil, muito intuitiva. E assim os conteúdos estão permanentemente e rapidamente atualizados. Além disso, estes conteúdos estão permanentemente disponíveis. Como vos disse, a plataforma está operacional 24 horas por dia. Então o formando pode aceder a essa informação o mais rapidamente possível e na maior disponibilidade possível. Por últimas vantagens. Como disse há pouco também, a formação online potencia o networking, aumenta a rede de contactos, porque é muito mais fácil uma pessoa, estando deste lado do computador, relacionar-se com outra pessoa que não conhece e trocar aqui algum contacto fora da formação, no âmbito dos contactos que estabelecem em fóruns ou nas videoaulas que também são participadas por formandos e pelos formadores. Depois, também, a grande vantagem é que há a possibilidade da formação de um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Aqui, o perigo é massificar a formação. A formação só faz sentido se estivermos a falar de um número limitado de pessoas, não é? Porque senão, o que é que distingue a formação do ensino tradicional, com turmas muito grandes? Não. Há essa possibilidade de as pessoas estarem dentro de uma plataforma em diversos cursos ao mesmo tempo. Eu posso ter 10 cursos com 15 pessoas em cada curso ao mesmo tempo, em tempo real. E cada um com o seu tutor, com o seu formador ou formadora.
É essa aqui a vantagem. Depois, há uma grande diversificação de cursos de formação online. Se vocês repararem, há uma panóplia, e nestes últimos tempos, de há um mês para cá, desde que atravessamos o período que estamos a atravessar, devem ter surgido dos vossos e-mails, das vossas redes sociais, muita oferta a nível de formação online, webinários, seminários online, pronto, porque através da plataforma é muito fácil construir conteúdos para formações. Aqui o que vai distinguir é a qualidade dos conteúdos. Tal como no presencial, há formações presenciais com qualidade e outras sem qualidade. O que é que distingue uma formação online, no meu entendimento, com qualidade? Tem a ver com a qualidade dos conteúdos, a qualidade do e-formador e a qualidade do e-tutor, ou do acompanhamento, além da plataforma, ok? Mas os três pilares, e-formador, e-tutor e os conteúdos têm que estar top, como se diz hoje em dia. Tem que haver uma grande preocupação na excelência, na procura da excelência destes três pilares. Porque sem isso, uma formação perde qualidade e descredibiliza-se. Ok? Muito bem. Passada esta parte, vou mostrar-vos aqui alguns exemplos de como é que a Zona Verde desenvolve aqui a sua formação à distância. Vou partilhar a minha tela e vou mostrar-vos aqui então, como eu disse, alguns exemplos. Podem participar no chat se tiverem alguma questão a colocar, está bem? Ou algum apontamento a referir. Pronto, eu vou mostrar-vos aqui um exemplo de um fórum. É um fórum aberto, neste caso foi sobre o curso de formação pedagógica inicial de formadores, em que o e-formador ou e-formadora coloca uma frase em que pede um comentário por parte do seu grupo de formação a esta frase. E os formandos vão aqui, basicamente, comentando muitas vezes a afirmação e muitas vezes também comentando. Eu já respondo às questões, Gabriel. Comentando também as respostas dos seus próprios colegas. Ok? E há aqui um histórico dos comentários dos formandos. Este é um tipo de fórum que podemos ter numa plataforma de ensino à distância ou de ensino online. Podemos ter outros fóruns relacionados com o fórum de apresentação, em que cada um dos formandos ou formandas faz a sua apresentação pessoal. Há um fórum que também está disponível, pode estar disponível ao longo de toda a formação, onde o formando pode colocar dúvidas e onde o formador recebe notificações e vice-versa. Quando o formando recebe a resposta, também recebe uma notificação. Poderá haver fóruns em que cada aluno ou cada formando basicamente tem a sua resposta e não vê as respostas dos outros. Depois, essas questões são trabalhadas nas videoaulas. Ok? Este é um exemplo de fórum que permite então a questão da interatividade. Depois, queria mostrar outra forma de organizar uma formação. Neste caso, eu queria mostrar-vos aqui a formação de inteligência emocional, que é uma formação gratuita que estamos aqui a promover. E podem ver que, logo no início, temos aqui os processos de inscrição, o programa do curso, o cronograma e uma apresentação. É outro fórum, onde o formando, basicamente, vai referindo como é que vê o mundo, neste caso, da formação de inteligência emocional. Já vou responder depois às questões, está bem? Coloquem as questões na janela PIR, se faz favor. Depois, vamos entrar aqui num conteúdo do módulo 1. Gratuita presencial, está bem? Que é a formação financiada. Poderemos vir a ter se a formação modular certificada se transformar em formação online neste momento, ok? Pronto. Aqui temos de diversidade de recursos pedagógicos.
Nós podemos ter, como a formadora neste caso fez, um vídeo da apresentação, onde a formadora faz a apresentação dos principais conteúdos. Este é o recurso. Muito bem, algumas pessoas fizeram esta formação. Depois, no mesmo curso, ou no mesmo módulo, temos um manual. É que podemos aceder basicamente ao manual sem qualquer problema, apesar de aqui ele me está a bloquear. Pronto, vocês conseguem ver aqui o manual, posso desfolhar o manual. São formas, nós apresentamos a informação de forma atrativa também e também intuitiva e pedagógica. Depois a formadora aqui também disponibilizou a apresentação para download, caso os formandos assim o quisessem. Depois a formadora também achou que seria importante fazer uma timeline da evolução do conceito de inteligência emocional. E então aqui ela fez quase aqui uma linha do tempo. Isto é todo o módulo 1. Depois também achou interessante, através de uma imagem, explicar um bocadinho a diferença entre a emoção e a razão, utilizando os hemisférios, direito e esquerdo, e a parte da amígdala que tem a ver com a razão e a emoção ao mesmo tempo. O hemisfério direito está mais ligado à parte das emoções e o hemisfério esquerdo mais ligado à parte racional, não é? É o preceito matemático. Depois também, a formadora também considerou interessante ter aqui algumas citações sobre o conceito de emoção. Também aqui achou pertinente fazer uma classificação das emoções usando aqui este recurso. Usou também os cartões para as pessoas, no âmbito da inteligência emocional, saber identificar a partir de uma imagem se a pessoa está a exprimir raiva, tristeza, aversão, alegria, surpresa ou medo. Eu posso aqui, pronto, virar cartões, no sentido de reconhecer as emoções dos outros e saber comportar-se de forma a responder positivamente a essas emoções. Depois existe aqui um outro exercício onde os formandos poderão, basicamente, arrastar de acordo com as emoções que sentem, se consideram as emoções positivas, negativas ou ambíguas, por exemplo. Pronto. E, finalmente, também existe aqui outras atividades, que é de correspondência, em que eu posso aqui fazer quase uma ligação entre conceitos e depois, ao validar, ao submeter, ele vai-me dizer quantas correspondências estão corretas, estão aqui a verde, e quantas estão incorretas. Aqui do lado esquerdo, existe aqui qual é o grau de aprendizagem que eu já fiz, ou completei. Neste caso, 72%. Todo este tempo que eu faço, que eu despendo e que invisto nas atividades, é medido pela plataforma. Existe depois também, claro, outros questionários que podemos ter ou de pergunta fechada, ou de pergunta aberta, envio de trabalhos, o que for. Pronto, eu penso que este pequeno exemplo vos mostra aqui alguns dos recursos que nós podemos utilizar numa plataforma de ensino à distância, ou de ensino online. Existem outros, ok? Normalmente, a organização dos cursos nunca é igual. Um curso de inteligência emocional pode estar organizado de uma determinada forma porque o formador pensa que aquela é a melhor forma, aqueles são os melhores recursos para os formandos aprenderem autonomamente aquela formação, depois com o seu apoio, é óbvio, e outro formador, por exemplo, de outra área, ou das línguas, ou da área informática, achar que outros recursos são mais eficazes para promover a autonomia e a autoaprendizagem dos formandos. Por isso, é natural que na mesma plataforma existem arquiteturas ou construções de cursos completamente diferentes. Ok? Muito bem. Finalizando esta apresentação, eu disponibilizava-me agora para responder às vossas questões.
Pronto, eu vou aqui ao pó das perguntas e respostas. E há uma pergunta da Silveira Ramada, que diz o seguinte: todas as formações em regime e-learning ou online exigem obrigatoriamente a existência do tutor, mesmo sendo um workshop ou webinário? Eu diria que, não sendo obrigatório, é altamente aconselhável. Ok? Nem tudo o que é obrigatório é mau. Eu consideraria obrigatório. Eu acho que para uma formação, uma iniciativa de online, seja formação, seja webinar, seja seminário, seja workshop, seja o que for, tem que ter um tutor afeto. Isto é, um tutor que acompanhe esses processos. Okay? Porque pode acontecer um formando estar inscrito, por exemplo, num seminário online, pode também estar a ver um conteúdo online e necessitar de apoio de alguém aqui da Zona Verde para contornar uma determinada dificuldade. Okay? Por isso o tutor é fundamental. Houve uma pessoa que perguntou qual é a diferença entre um tutor e um formador. Um formador está basicamente habilitado a construir conteúdos pensando no formato online. O tutor ou coordenador, normalmente, juntamente com o gestor da plataforma, o gestor da plataforma normalmente faz a introdução dos conteúdos, trabalha com um formador a questão dos recursos mais adequados para um determinado conteúdo, para apresentar um determinado conteúdo, uma atividade, e um tutor é o responsável, é um coordenador, vocês sabem, conhecem a figura de coordenador pedagógico na formação online. Desculpa, na formação presencial. Na formação online, o tutor é um coordenador. É ele que vai dar suporte e apoio a todas as dificuldades que os formandos tenham, todas as dúvidas, todas as explicações que os formandos necessitarem quanto ao funcionamento da plataforma, às exigências da formação, aos timings de cumprimento de resolução de atividades. O tutor tem essa responsabilidade de chamar e alertar o formando para essas situações. A Maria Jantarada pergunta-me qual é a plataforma que eu mostrei. Neste caso é a plataforma Moodle. Okay? Existem várias versões das plataformas Moodle, umas mais atualizadas do que outras. Esta é das últimas versões. Não será a última, mas será próximo disso. O Carlos o Carlos Fernando Rolino Machado diz que há falta de criatividade deste tipo de formação porque está completamente cristalizado. É sempre a mesma mensagem que é passada. Carlos, eu gostaria que me explicasse. Carlos, aqui as plataformas normalmente são customizadas, isto é, os conteúdos não são iguais, as mensagens, permita-me discordar, não são iguais. Aqui, o grande desafio, como dizia bem, é superar a barreira física que existe, não é? Não há o contacto presencial. E, normalmente, a questão do acompanhamento, a questão das videoaulas, como esta, que eu podia chamar isto uma videoaula, que pode ocorrer uma por módulo, pode ter duração de 1 hora, 2 horas, mais do que isso também é um bocadinho antipedagógico, cansa muito os participantes. Fica ao critério também do formador saber se um determinado módulo tem uma videoaula, uma sessão online ou não tem para um determinado conteúdo. E também o acompanhamento constante do tutor por e-mail, por telefone, por videoconferência também, por este software, permite também esbater um bocadinho a questão do presencial e caminha-se para aí. Okay? Lígia Sousa Veloso. Como podemos aferir a motivação dos formandos para evitarmos que desistam antes do curso finalizar? Pronto, há um estudo que saiu há uns meses atrás relacionados com... É um estudo da Microsoft que dizia que na formação online 20% das pessoas que frequentam formação online concluem e 80% desistem. No caso da Zona Verde, ao longo destes 15 anos, é o inverso.
nós, 85% ou mais das pessoas que frequentam as formações online da Zona Verde concluem e cerca de 10 a 15% basicamente desistem. As pessoas que concluem a formação online da Zona Verde normalmente atribuem um grau de satisfação de excelente a muito bom em 90% dos casos. Okay? Pronto, como é que podemos aferir a motivação dos formandos? É este acompanhamento constante, não deixar cair o formando, por assim dizer. Ok, Lígia? Também é o seguinte, na formação presencial, como é que nós evitamos isto? Como é que evitamos? É apostar um bocadinho na qualidade do formador, certo? Na qualidade do conteúdo e na qualidade do acompanhamento. São os 3 pilares que eu referi há pouco. Sem isto, independentemente do formato onde a formação decorre, online ou presencial, pode levar à desistência de um determinado formando. Se pensarmos um bocadinho sobre a taxa de desistências na formação presencial financiada, por exemplo, vamos ver que se calhar há mais desistências numas formações do que noutras. E depois temos que pensar as razões porque é que isso acontece. Por esse facto, eu não acho que a questão do online e presencial seja uma variável nesse sentido. Okay? Há um maior esforço, como eu vos disse, na preparação de um e-tutor ou de um e-formador que tem que ter formação. Neste caso, todos os formadores da Zona Verde, ou os e-formadores que criam formações à distância, têm que frequentar a nossa formação de criação de cursos online, para estarem basicamente preparados para estas situações, ok? Para o trabalho que vão ter que desenvolver de acompanhamento, os e-tutores a mesma coisa, isto é exigido um esforço muito maior, em termos de tempo, de disponibilidade mental de um e-tutor ou e-formador, para o acompanhamento do formando, para evitar essa mesma falta de motivação e continuar a apoiá-lo nessa autonomia, estimular o formando, dar-lhe coisas novas, ok? Semanalmente ou todos os dias, se for o caso, se o e-formador tiver essa disponibilidade, para manter o formando focado e empenhado na formação. Ok? Não sei se respondi da melhor forma, Lígia. A Vanessa pergunta se o trabalho do coordenador técnico de formação não fica um pouco menos trabalhoso do que na formação presencial. Vanessa, eu acho que é precisamente o contrário, devido ao que eu acabei de dizer há pouco. Pronto. Agora, numa plataforma, tudo pode ser alterado. O design, a interface, o layout das formações. Nós podemos ter formações na mesma plataforma, da mesma entidade formadora, que pareçam formações completamente diferentes. Ok? Em termos de estrutura, em termos de dinâmica e em termos de sequências de aprendizagem. O Paulo diz que, apesar de ter concluído e ter achado excelentes as formações à distância ou formações online da Zona Verde, não foram nada fáceis. Paulo, eu agradecia que me desse esse contributo também aqui no chat, que vou disponibilizar. Porque é que achou que não eram fáceis? Eu presumo que achou que a exigência era grande, a nível de número neste caso, eu vou ver se partilho o chat, número de atividades, timings para cumprir, Paulo. Seria mais ou menos por aí? Elsa, melhor plataforma gratuita para ter os formandos ao mesmo tempo? Depende do objetivo que quer, ou que tem. Imaginemos que a Elsa quer que numa formação como esta, online, os formandos participem via áudio e via webcam. O Adobe Connect é uma boa ferramenta, apesar de não ser gratuita, ok? Depois existem outras, existe o Skype profissional também, existe o Zoom, ok? Mas pronto, vai depender muito do número de formandos que quer ter nas formações online, síncronas, que são chamadas tecnicamente sessões síncronas, em que os formandos e o e-formador estão em sincronia, ok? E vai também depender do que é que vocês pretendem fazer nesta sessão. Se querem partilhar conteúdo, se não querem, se querem partilhar vídeos, se não querem, se querem partilhar voz, não querem. Se for apenas para os formandos participarem através, como vocês estão a participar neste momento, que é através de chat. Pode usar um Skype, um Zoom, o Team também, podem usar várias, ok? Agora, o que é que eu vos queria dizer? O que é que acontece? Muitas vezes, um software de videoaula pode ser perfeito, mas a vossa internet ter alguns problemas.
nomeadamente se tivermos 10 formandos em que todos ligam webcam e todos ligam microfone, poderá haver interferência ao nível das comunicações, isto é, delays, câmaras que congelam, vozes entrecortadas, tudo tem a ver com a largura de banda. Agora, com a introdução de 5G, provavelmente também com o desenvolvimento das tecnologias, estas videoaulas também vão se tornar cada vez mais participativas, mais interativas, na medida em que não haverá grande problema se toda a gente partilhar webcams e microfones. Mais alguma questão? Relativamente às ferramentas, PM, não sei quem é o PM, pronto, as ferramentas estão disponíveis na plataforma Moodle, que é a plataforma que nós usamos. Está bem? Não é esse o intuito deste webinar, ensinar-vos a trabalhar com a plataforma, dar-vos apenas uma visão geral da formação online. Workshops. Depende, Silvéria, do workshop. Eu diria que o Moodle é uma boa alternativa. Diria que o Adobe Connect é uma boa alternativa para workshops práticos. Como vos disse, são gravados, nós podemos partilhar em tempo real telas, podemos partilhar vídeo, podemos desenhar em quadros brancos, como se estivéssemos a desenhar um quadro numa sala presencial, podemos fazer muita coisa. Mas se quiserem, então, obter informações mais técnicas, tenho duas alternativas a propor-vos, que é, na próxima quarta-feira, irá haver um webinar relacionado com a formação online, nomeadamente sobre a questão da plataforma, ok? De ensino à distância, e também proponho-vos também dois tipos de alternativas, que são a seguinte. Nós temos aqui, em termos de formação online, para pessoas que se queiram tornar formadores ou formadoras, ou tutores, a criação de cursos online. Ok? E aí, as pessoas que frequentam esta formação irão ter as competências necessárias para criar qualquer tipo de curso online, independentemente, neste caso, da plataforma que venham a trabalhar. Depois, há aqui um conteúdo formativo que eu aconselho vivamente a que vocês acedam, que é ferramentas de criação de conteúdos online. Pronto, é um conteúdo formativo que vocês podem fazer download, podem consultar, que é quase um precursor da criação de cursos online. Vocês vão ter acesso à gravação. No entanto, para acederem a estas duas ofertas, ou neste caso estas duas alternativas, devem basicamente aceder à Academia Zona Verde. Podem digitar academiazonaverde.pt ou colocar no Google Academia Zona Verde. E na parte do e-learning, da formação de formadores, vocês podem então aceder tanto às ferramentas como à criação de cursos online e formalizarem a vossa inscrição. Dúvidas finais já agora? Não, não são dois cursos, Lígia. Um é um conteúdo formativo e outro é um curso e não é gratuito, ok? Há um valor associado. Vocês deverão consultar, ver o programa, ver os benefícios que o curso vos poderá trazer e optarem pela compra ou não ou investimento nessa formação ou não. Está na plataforma Moodle, está bem, Silvéria? Muito bem. Vou partilhar a gravação, por isso, dentro da gravação estarão os conteúdos, vocês poderão rever os conteúdos quando assim tiverem a oportunidade, está bem? Já agora espero contar com a vossa presença também no próximo webinar, e vamos ter vários webinars ao longo das semanas em abril.
vamos ter vários seminários em abril que a escola se apresente e também que convidem amigos ou colegas que considerarem pertinentes para esta formação. Muito bem. Antes de irem embora, eu gostaria só de vos colocar uma pergunta final sobre como é que este webinar decorreu, está bem? Deixo-vos aqui as perguntas finais, depois poderão... Para professores, claro, é a mesma coisa, é o curso de criação de ferramentas, criação de cursos online. Isso é para professores e formadores, está bem?